Eu cavei o túmulo dela com as unhas sujas de terra vermelha de alfama, o vestido de noiva que ela tanto amava agora enrolado como um feto morto sob as raízes retorcidas de uma oliveira centenária. Meus pais choravam no funeral dela, sem saber que eu havia plantado a semente da ruína anos antes, com um sorriso que mascarava o veneno correndo pelas minhas veias. E quando o caixão desceu, eu sussurrei para o vento de Lisboa: vocês escolheram a errada para amar mais, agora paguem com tudo. O sol de junho batia impiedoso no pátio da Universidade de Lisboa, transformando o ar em uma sopa quente e pegajosa, daquelas que grudam na pele como arrependimento. Eu estava lá, de toga preta esvoaçante, o chapéu quadrado torto na cabeça, sentindo o peso de anos de noites em claro, cafés amargos engolidos às pressas e sonhos que eu construíra tijolo por tijolo. Era o dia da minha formatura em Direito, o clímax de uma vida inteira de provar que eu valia algo, algo além da sombra da minha irmã mais velha, a Ana, a filha dourada, a que sempre brilhava enquanto eu me arrastava na poeira. Eu olhava para a multidão reunida sob as arcadas antigas, o cheiro de jasmim misturado ao sal do Tejo subindo pela colina. Famílias inteiras, pais orgulhosos com câmaras na mão, mães enxugando lágrimas com lenços bordados. Onde estavam os meus? Eu havia mandado o convite meses antes, com uma nota escrita à mão: venham, por favor. Este é o meu momento. Mas o banco ao meu lado estava vazio, frio como o coração deles. Meu telemóvel vibrou no bolso da toga, uma mensagem da minha mãe: desculpa, filha. A Ana teve uma crise. Estamos no hospital em Cascais. Ela precisa de nós mais agora. Parabéns, estamos orgulhosos à distância. Orgulhosos à distância. As palavras cortaram mais fundo que uma navalha enferrujada. A Ana, sempre a Ana. Desde que éramos crianças em Sintra, correndo pelos jardins úmidos do Palácio da Pena, ela era o sol e eu a nuvem que o ofuscava. Lembro-me de ter 7 anos, o meu aniversário, e os meus pais cancelarem a festa porque a Ana torcera o tornozelo num jogo de futebol na escola. Ela é frágil, coitadinha, dizia a minha mãe, embalando-a como se fosse de porcelana. Eu ficara ali, com o bolo seco na mesa, soprando as velas sozinha enquanto o mar Atlântico rugia ao fundo, indiferente. Agora, aos 25 anos, formatura em mãos, o reitor chamava o meu nome, Maria João Ferreira. Aplausos esparsos, colegas batendo nas minhas costas, mas o vazio ecoava mais alto. Desci do palco com o diploma enrolado, sentindo-o como um pedaço de papel molhado. Liguei para eles, o coração martelando como o sino da sede de Lisboa. Onde estão? Porque não vieram? A voz da minha mãe tremeu: a Ana. Ela descobriu que o marido a está traindo. Está em pedaços. Não podíamos deixá-la sozinha. E o meu pai, ao fundo, é família, Maria. A Ana é a mais velha, a que sempre precisou de mais. Precisou de mais. Aquelas palavras foram o estalo final, o fio que se rompeu no tecido já poído da minha sanidade. Eu desliguei sem despedida, o telemóvel caindo no chão de pedra como um tiro. Caminhei pelas ruas de Alfama, o fado e quando de um barzinho escondido, aquela melodia triste de Amália Rodrigues, estranha forma de vida, que falava de amores perdidos e corações partidos. Parei num banco de jardim, olhando para o castelo de São Jorge ao longe, as muralhas vermelhas sangrando sob o sol poente. Ali, sob as oliveiras nudosas, jurei: não mais. Não mais ser a segunda escolha, a que se contenta com migalhas. Eles haviam-me ensinado a odiar, e agora eu aprenderia a odiar de volta, devagar, meticulosamente, como um vinho do Douro envelhecendo em barris de carvalho. Voltei para o meu apartamento minúsculo no bairro Alto, paredes cobertas de azulejos rachados e o cheiro de bacalhau assado subindo do andar de baixo. Despejei o diploma na mesa, rasgando o envelope com fúria cega. As lágrimas vieram então, quentes e salgadas, misturando-se ao suor. Liguei para o meu melhor amigo, o Pedro, que estudara comigo e agora trabalhava num escritório de advogados no Chiado. Eles não vieram, solucei, a voz embargada. Ele chegou em meia hora, com uma garrafa de vinho verde e olhos preocupados. Sentamo-nos na varanda estreita, o barulho dos turistas rindo abaixo contrastando com o meu silêncio quebrado. Conta-me tudo, disse ele, enchendo os copos. E eu contei, não só o dia, mas os anos. A Ana, 3 anos mais velha, sempre a estrela. Quando ela entrara na universidade em Coimbra, os meus pais hipotecaram a casa em Sintra para pagar-lhe o alojamento. Eu, com 18,
tive de trabalhar em cafés em Lisboa para pagar os meus estudos, servindo pastéis de nata alemães barulhentos enquanto sonhava com justiça. A Ana casara-se aos 22 com o Ricardo, um tipo de Cascais com carro de luxo e família de vinhos, e os meus pais dançavam de alegria, planejando o casamento como se fosse o deles. Eu fui a madrinha relutante, vestida de azul pastel que me fazia parecer invisível. Pedro ouviu, os punhos cerrados. Eles te tratam como se fosses a reserva, Maria. Mas tu és a mais forte. O que vais fazer? Eu sorri pela primeira vez naquele dia, um sorriso afiado como a lâmina de uma navalha. Vou fazer com que paguem. Não com gritos ou escândalos, isso é para os fracos. Vou desmontá-los de dentro para fora, como um tribunal que eu mesma presidiria. Naquela noite, enquanto o bairro alto pulsava com fado e vinho, comecei a planejar. Peguei num caderno antigo, das aulas de Direito Penal, e escrevi os nomes: mãe, Eulália, o pilar da família, devota à Igreja de São Roque. Pai, Manuel, o engenheiro reformado, obcecado por golfe em Belas. Ana, a rainha frágil. Ricardo, o traidor. E eu, Maria João, a juíza invisível. O primeiro passo seria silencioso, cortar o contacto. Nada de chamadas, mensagens, visitas. Deixá-los no vácuo, sentindo o eco da minha ausência como uma ferida que infecciona devagar. Os dias seguintes foram um purgatório. O meu telefone tocava incessantemente: onde estás, filha? Responde. Mas eu silenciava, assistindo os ecrãs piscarem como corações em agonia. Fui promovida no estágio no tribunal, um caso de fraude que eu desvendei com precisão cirúrgica, mas o sabor da vitória era amargo sem ninguém para partilhar. Caminhava pelo Tejo ao entardecer, o sol mergulhando no horizonte como um suicida, e imaginava os meus pais em casa, a mesa posta para 3, o assento vazio me acusando. Uma semana depois, a Ana apareceu à minha porta, os olhos inchados de choro, o cabelo loiro desgrenhado. Irmã, por favor. Os pais estão mal. Eles acham que fizeste algo terrível. Eu abri a porta devagar, o cheiro do seu perfume caro invadindo o espaço, Chanel, o mesmo que a minha mãe lhe dera no casamento. O que queres, Ana? Vieram à tua crise, não à minha vitória. Agora, lida com isso sozinha. Ela gaguejou, as mãos tremendo, mas somos família. O Ricardo. Ele me deixou por aquela secretária de 20 anos. Preciso de ti. Sorri, fria como o mármore do Panteão Nacional. Tu sempre precisaste de mais, não é? Vai, Ana. Corre para os braços deles. Eu estou morta para vós. Ela saiu aos soluços, e eu fechei a porta, sentindo o primeiro gosto doce da vingança. Não era o fim, mas o prólogo de uma sinfonia de dor que eu comporia nota por nota. Lisboa, com as suas 7 colinas e segredos enterrados, seria o meu palco. E eles, os meus atores involuntários, dançariam até cair. Os meses seguintes foram como um vinho do Alentejo, encorpado, escuro, fermentando segredos que só o tempo revela. Eu mergulhei no trabalho, o tribunal tornando-se o meu confessionário, onde via diariamente as fraquezas humanas expostas como entranhas ao sol. Casos de adultério, traições empresariais, heranças disputadas, cada um espelho da minha própria ferida. O Pedro tornara-se o meu confidente, as noites no seu apartamento em Campo de Ourique cheias de vinho tinto e planos sussurrados. Começa pequeno, aconselhava ele, os olhos brilhando com uma cumplicidade perigosa. Desmonta a confiança deles primeiro. Eu comecei com a mãe. Eulália, a Santa de Sintra, frequentava a missa diária na igreja de Nossa Senhora da Conceição Velha, ajoelhando-se perante imagens de mártires com olhos de vidro. Eu sabia porque crescera a ouvi-la recitar o rosário, as contas clicando como correntes. Contactei um antigo colega de escola, o Padre Miguel, agora em Lisboa. Preciso de um favor, disse-lhe por telefone, a voz baixa como uma confissão. Algo sobre a senhora Eulália Ferreira. Rumores de uma doação suspeita à paróquia. Ele hesitou, mas a curiosidade clerical venceu. Dias depois, recebi um envelope anónimo, extratos bancários mostrando transferências mensais da minha mãe para uma causa piedosa, na verdade, para cobrir dívidas de jogo da Ana, camufladas como esmolas. Enviei cópias para o pai, Manuel, por correio registado, sem assinatura. Descobre a verdade sobre a tua esposa, escreveu a nota.
Ele ligou para mim naquela noite, a voz rouca de fúria: Maria, és tu? O que é isto? A tua mãe. Mentindo para mim. Fingi surpresa, o coração acelerando como um cavalo selvagem nas planícies de Badajoz. Pai, eu não sei de nada. Mas família é honestidade, não é? Ele desligou, e eu imaginei no clube de golfe, o taco falhando o swing pela primeira vez, o verde de belas manchado de raiva. A Ana foi o próximo alvo, frágil como um azulejo lascado, mas cortante quando quebrado. Ela postava nas redes sociais, fotos de Cascais com legendas lamechas, superando com amor próprio bíceps fletidos mulher forte. Eu criei um perfil falso, amiga de Cascais, e enviei mensagens subtis, ouvi sobre o Ricardo e a loira do escritório. Ele ri de ti nos copos depois do trabalho. Cuidado. Ela mordeu a isca, respondendo em pânico, e eu alimentei o fogo com provas, fotos editadas de festas, whispers de amigas inventadas. Logo, ela confrontou o Ricardo numa cena pública no guincho, gritando enquanto as ondas atlânticas batiam como palmas zombeteiras. O divórcio veio rápido, os advogados dela, irônicos, os mesmos que eu recomendara anos antes, sugando-lhe a pensão como sanguessugas. Os meus pais, claro, correram para ela. Vendi a casa de Sintra. Não, mas plantei a dúvida, anónimos para o banco, sugerindo que Manuel falsificara documentos para ajudar a Ana. Ele, homem de princípios rígidos como as muralhas de Óbidos, passou noites sem dormir, o uísque escocês tornando-se o seu companheiro fiel. Eu via tudo de longe, passeando pelo rocio, o relógio da estação sussurrando que o tempo era meu aliado. Uma tarde chuvosa de outono, recebi uma carta da mãe. Volta para casa, Maria. Estamos perdidos sem ti. A Ana está mal, o teu pai. Ele mudou. As palavras tremiam no papel, tinta borrada por lágrimas. Eu rasguei-a devagar, cada pedaço uma absolvição. Mas o veneno pedia mais. Contactei o Ricardo, agora solteiro e caçando em bares de Alcântara. Quero vingar-me da Ana, disse-lhe num café discreto, os olhos fixos nos dele: ajuda-me, e eu ajudo-te a esquecer. Ele riu, achando-me louca, mas aceitou, um idiota vaidoso, fácil de manipular. O plano desenrolou-se como um fado lento. Ricardo espalhou rumores sobre a Ana numa festa de família em Setúbal, sussurrando para primos distantes que ela sempre fora instável, talvez até infiel antes. A família, aquela teia pegajosa de tias fofoqueiras e tios bebedores de Porto, engoliu tudo. De repente, a filha favorita era a ovelha negra, as chamadas de Natal secando como o rio Guadiana no verão. Eu assistia de Lisboa, o meu apartamento agora um santuário de livros de direito e velas de cera de abelha, o cheiro de lavanda mascarando o fedor da decadência familiar. Pedro e eu brindávamos à meia-noite, pelo próximo ato. Mas à noite, sozinha, o espelho traía, olhos fundos, um sorriso que não chegava à alma. A vingança era doce, mas corroía como sal na ferida aberta. Ainda assim, prossegui, porque parar seria perdoar, e o perdão era para os fracos, para os que se curvam perante o sol da Ana. O Natal chegou como um ladrão, nevando levemente nas colinas de Monsanto, raro em Portugal, um presságio. Os meus pais enviaram um presente, um lenço bordado pela mãe, com iniciais MJF. Eu queimei na lareira do Pedro, as chamas dançando como demónios alegres. Eles pensam que um pano apaga anos de desprezo, ri eu, mas o fumo subia como fantasmas, sussurrando dúvidas. A Ana ligou bêbada, voz pastosa: tu fizeste isto, não foi? Roubaste tudo de mim. Neguei, serena, eu só parei de dar. Ela gritou, e eu desliguei, o silêncio enchendo o quarto como vinho derramado. Foi então que o pai adoeceu, um infarto leve, diziam os médicos no hospital de Santa Maria. A família reuniu-se, menos eu. Recebi fotos, a Ana ao lado da cama, a mãe rezando, o pai pálido como queijo de Nisa. Senti um aperto no peito, um remorso fugaz como brisa do mar. Mas lembrei-me da formatura, do assento vazio, e o aperto transformou-se em gelo. Enviei flores anônimas com uma nota: cuida-te, pai. A verdade liberta. Ele sabia. Eu sentia. O ano novo trouxe o caos. A Ana, desesperada por dinheiro pós-divórcio, pediu um empréstimo aos pais. Eles recusaram pela primeira vez, a confiança rachada como o chão sísmico de Lisboa em 1755.
Ela virou-se para mim, num e-mail choroso: ajuda-me, irmã. Por piedade. Respondi: piedade. Pergunta aos nossos pais onde estava a deles no meu dia. O silêncio dela foi a minha medalha. Enquanto isso, construí a minha vida, promoção a procuradora assistente, um caso de corrupção que me pôs nos jornais do público. Pedro e eu namorávamos agora, timidamente, as noites cheias de conversas sobre justiça poética. Mas o passado rastejava, como era nas paredes de Belém. Eu sonhava com a infância, piqueniques no Parque Eduardo VII, a Ana recebendo o maior pedaço de bolo, eu lambendo as migalhas. Acordava suada, o gosto de azedo na boca. O segundo ato da vingança veio na primavera, com as amendoeiras em flor no Douro. Convidei o Ricardo para um fim de semana em Porto, para celebrar a liberdade, disse. Ele veio, bêbado de vinho verde, e eu gravei tudo, confissões de traições, risos cruéis sobre a Ana. Editei o vídeo como uma advogada faria, provas irrefutáveis, e enviei para a família, com cópias para o advogado de divórcio dela. O escândalo explodiu, a Ana, humilhada, tentou suicídio com comprimidos, salvada in extremis no hospital de Gaia. Os meus pais culparam-se mutuamente, o casamento deles rachando como cerâmica de vista alegre. Tu plantaste isto, acusou o pai à mãe, e quando as minhas sementes venenosas? Eu lia os e-mails hackeados, sim, contratei um freelancer discreto em Alfama, e ria sozinha, o fado tocando baixo, gaivota, porque choras. Mas o preço, insónias, um vazio que nem o Tejo preenchia. Pedro notou, estás a tornar-te neles, Maria. Para. Sacudi a cabeça, não. Ainda não acabou. O verão de 2026 chegou como um incêndio no interior alentejano, devorador, implacável, deixando cinzas onde antes havia orgulho. Eu estava no auge da minha carreira, argumentando num tribunal do Barreiro contra um rede de evasão fiscal, a voz ecoando nas salas de madeira escura como o julgamento de um inquisidor. Os juízes assentiam, o júri, operários de Setúbal com olhos cansados, via-me como a heroína. Mas à noite, no meu apartamento renovado no Príncipe Real, com vista para os jardins botânicos, o herói desfazia-se. Eu bebia gin tónica, o gelo derretendo como as minhas certezas, e revivia a cena, o pai no hospital, os olhos dele procurando os meus na multidão invisível. A Ana sobrevivera, claro, frágil, mas teimosa como as oliveiras de Moras. Ela mudara-se para uma casa pequena em Oeiras, trabalhando como recepcionista num ginásio, o glamour de Cascais evaporado como orvalho ao amanhecer. Os meus pais visitavam-na esporadicamente, a culpa pesando como chumbo nas malas de viagem de comboio. Eu monitorava tudo, posto no Instagram dela, agora cheios de selfies forçadas com filtros de sol, chamadas gravadas do pai para a mãe, discussões sobre a maldição da Maria. Eles não sabiam que eu era o fantasma, o dedo invisível empurrando as peças do dominó. Pedro e eu estávamos sólidos agora, planeando uma viagem ao Algarve, praias de areia branca em Sagres, onde o Atlântico encontra o fim do mundo. Deixa isto para trás, murmurava ele, traçando linhas no meu ombro no enquanto o sol se punha sobre a Serra da Arrábida. A vingança come a alma. Eu beijava-o para calar as palavras, mas elas ecoavam como o sino do mosteiro dos Jerónimos. Ele tinha razão, mas o vício era mais forte, o prazer de ver a torre inclinar-se, prestes a cair. O próximo golpe foi para o pai. Manuel, o engenheiro que construíra pontes no Mondego, agora desmontava a sua própria. Descobri, através de contactos no registro predial, que ele investira mal em ações de vinhos do Douro, aconselhado por um amigo, que era o Ricardo, ainda uma peça no meu tabuleiro. Plantei a semente, e-mails anónimos para a junta de freguesia de Sintra, alegando irregularidades nos planos de reforma da casa familiar. Uma inspeção veio, multas choveram, e o pai, orgulhoso, recusou ajuda da mãe. Eu resolvo sozinho, gritou ao telefone, que eu ouvia através do app espião no telemóvel dele, um presente de reconciliação, que a Ana lhe dera meses antes, sem saber. Ele vendeu o carro, o Mercedes que tanto amava, para pagar. Vi a foto no jornal local, engenheiro reformado em apuros financeiros. O coração apertou, ele, que me ensinara a pedalar na marginal de Cascais, agora pedindo empréstimos a tios distantes. Liguei para ele uma noite, voz disfarçada, precisa de ajuda, Sr. Ferreira. Eu sei de segredos que podem libertá-lo. Ele engoliu o isco, quem é? Diga. Enviei documentos falsos incriminando o Ricardo em fraudes,
e o pai confrontou-o num café em Belém, socos trocados como em touradas antigas. O Ricardo processou por difamação, e o pai perdeu o caso. Eu certifiquei-me disso, como procuradora neutra no processo. A família implodia. A mãe, Eulália, virou-se para a igreja com fervor maníaco, doando o que restava para missas por almas perdidas. Um escândalo veio. O padre Miguel, pressionado, revelou as esmolas verdadeiras numa assembleia paroquial. Fraude piedosa, gritavam os fiéis. Ela foi excomungada temporariamente, ajoelhando-se sozinha na sé, o rosário partido nas mãos trêmulas. Eu caminhei por Lisboa naquela semana, o cheiro de sardinha assada no chiado misturando-se ao fedor de traição. Comprei um vestido novo, vermelho como sangue de touro, e dancei num bar de fada em Alfama, a voz de Marisa rasgando o ar, com que vós choras, com que vós. Mas o remorso crescia, uma erva daninha no jardim da minha mente. Sonhos, a Ana criança, partilhando o seu urso de peluche comigo durante uma tempestade em Sintra, o pai carregando-me aos ombros no carnaval de Torres Vedras. Acordava gritando, o Pedro abraçando-me, basta, Maria. Tu estás a destruir-te. Discutimos pela primeira vez, ele saindo porta fora, o eco dos passos como tiros. Sozinha, olhei para o espelho, quem era aquela mulher, com olheiras como valos do Douro e um sorriso torto? A Ana contactou-me então, num e-mail cru, eu sei que és tu. Para com isto. Os pais vão morrer por tua causa. Respondi, eles morreram para mim naquele dia. Agora, sinto o que eu senti. Mas as palavras saíram ocas, como vinho azedo. Decidi pausar, ou assim pensei. Em vez disso, mergulhei mais fundo, contratando um detetive privado de Coimbra para cavar o passado da família. Descobertas, o pai tivera um caso breve nos anos 80, com uma secretária em Leiria, a mãe, ciúmes enterrados, mas nunca confrontados. Enviei as provas, para ambos, fotos desbotadas, cartas amareladas. O divórcio deles veio como um terremoto, papéis assinados no cartório de Lisboa, testemunhas indiferentes. Eles mudaram-se, o pai para um apartamento exíguo em Alvalade, a mãe para um convento em Évora, para rezar pela redenção. A Ana, isolada, virou-se para a terapia, ironia, pois o terapeuta era um conhecido meu, alimentando-lhe dúvidas sobre a irmã fantasma. Eu via-a desmoronar em sessões gravadas, ela odeia-me tanto que me mataria. Sim, pensei, mas o ódio era um espelho, refletindo o deles. Pedro voltou, suplicante, eu amo-te, mas isto te está a matar. Fizemos amor devagar, sob as estrelas de um terraço em Belém, o mosteiro vigiando como um guardião silencioso. Prometi, só mais um ato. O final. Mas o final era ilusório, como o horizonte do Tejo, sempre a fugir. O outono trouxe eleições locais em Sintra, e o pai, amargurado, candidatou-se a vereador, vingança contra o sistema que o multara. Eu sabotei, ligue-se para a imprensa, alegando ligações ao Ricardo em esquemas. O público estampou, candidato envolvido em escândalo financeiro. Ele retirou-se, o coração partido outra vez, literal, um segundo enfarte, desta vez grave. No hospital, a família reuniu-se, mãe de hábito, Ana de olhos vazios. Eu fiquei fora, no jardim do Santa Maria, fumando um cigarro proibido, o fumo subindo como orações não atendidas. Sentiu então, o vazio absoluto. A vingança não enchia, sugava. Mas o orgulho, o orgulho português, teimoso como Corcovoique, impedia o recuo. O inverno de 2026 caiu sobre Portugal como um manto de ferro, chuvas torrenciais no Minho, ventos uivantes no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa onde o mar devora os sonhos. O pai sobreviveu por um fio, tubos e monitores bipando no quarto do hospital como um coro fúnebre. A Ana cuidava dele agora, ironicamente, trocando fraldas emocionais pela primeira vez na vida. A mãe, em Évora, enviava postais com imagens de catedrais góticas, perdão é divino, filha. Eu queimava-os na minha lareira, as chamas lambendo as bordas como línguas acusadoras. A minha vida, por contraste, florescia como as laranjeiras de Lolé. Promovida a procuradora-chefe, liderei um caso de alto perfil contra traficantes de arte em Porto, recuperando quadros roubados do século XVII que valiam fortunas. Os jornais chamavam-me a guardiã da justiça, fotos minhas no diário de notícias com o cabelo solto ao vento do Douro. Pedro propôs casamento numa ponta em Guimarães, ajoelhando-se com um anel de filigrana minhota,
os olhos brilhando como o vinho espumante de bairrada. Casa comigo, Maria. Deixa o passado afundar no Atlântico. Eu disse sim, lágrimas genuínas pela primeira vez em anos, sentindo o peso aliviar como uma onda recuando. Mas a vingança era um demónio com garras, não largava fácil. Descobri que a Ana planeava um livro, Memórias de Superação Familiar, um best-seller potencial para curar as feridas dela às custas das minhas. Contactei o agente literário dela, um tubarão de Lisboa, com informações exclusivas, capítulos vazios cheios de mentiras sobre mim, pintando-me como uma vilã ausente. O contrato evaporou, o agente rindo, sem drama real, sem vendas. Ela soube, gritou para o terapeuta, ela está em todo o lado. Uma bruxa. Eu ri, mas o riso era oco, e quando nas galerias vazias do meu apartamento. Comecei terapia eu mesma, com uma psicóloga em Belém, sessões confidenciais onde desenterrei o pus. Eles nunca me viram, doutora. Eu era o eco, não a voz. Ela assentia, suave como o fado de Severa, a vingança é o grito que eles te negaram. Mas quem és tu sem ela? As perguntas corroíam, noites de insônia onde revivia a formatura, o sol, o vazio, o diploma como uma sentença de morte. O golpe final planejei para o aniversário da mãe, 60 anos, uma data que ela sonhara celebrar em Fátima, com a família ajoelhada perante a Virgem. Eu arranjei para que o autocarro de peregrinação avariasse, um suborno discreto ao mecânico, por caridade, deixando os varados na autoestrada a um sob granizo. A Ana, furiosa, culpou o pai, tu e as tuas dívidas. Nada dá certo. Ele rebateu, e tu, com as tuas crises. Destruíste-nos. A mãe, no meio, desmaiou de exaustão, acordando num hospital de Leiria com pneumonia. Eu visitei-a, a primeira vez em anos. Entrei no quarto como um fantasma, o cheiro de desinfetante misturando-se ao de incenso que ela ainda usava. Maria, sussurrou ela, os olhos nublados por morfina. Sentei-me ao lado da cama, segurando a mão magra. Sim, mãe. Vim ver o fim. Ela chorou, palavras tropeçando, perdão. Nós erramos. A Ana era fraca. Tu eras forte, mas nós tínhamos medo. Medo. A palavra acertou como um murro. Medo de quê? De me amar tanto quanto a ela. Ela assentiu, fraca, sim. Tu partias sempre, com os teus sonhos. Ela ficava. Saí dali mudada, o coração um campo minado. Liguei para o Pedro, acabou. Eu quero parar. Ele veio, abraçando-me sob as luzes de Natal prematuras no terreiro do Paço. Mas o destino, ou o karma português, caprichoso como o bacalhau à brás, interveio. O pai, recuperando, descobriu as minhas pegadas digitais, o freelancer traíra-me por mais dinheiro, entregando logs ao detetive particular dele. Ele ligou, voz quebrada, foi tu, Maria. Todo este inferno. Por uma formatura. Admiti, o telefone tremendo na mão, sim. Vocês me mataram primeiro. Silêncio, depois, vem cá. Fala conosco. Fui a Sintra, a casa agora decadente, era cobrindo as janelas como véus de viúva. Eles estavam lá, pai na cadeira de rodas, mãe frágil, Ana com olheiras como as minhas. Confrontamo-nos na sala de jantar, o mesmo lugar de aniversários roubados. Porquê? Perguntou a Ana, voz um fio. Porque dói ser invisível, respondi. Horas de lágrimas, confissões, o caso do pai fora culpa da solidão da mãe, as crises da Ana, medos de abandono. Perdão? Não imediato. Mas um começo, abraços hesitantes, promessas sussurradas. Eu parti naquela noite, o carro serpenteando as curvas de Sintra sob o ar prateado, sentindo o peso cair como folhas de outono. A primavera de 2027 brotou hesitante, como uma flor sobrevivente num vaso rachado, pétalas tenras, mas raízes profundas na terra fértil de perdão relutante. O casamento com Pedro foi marcado para junho, em Sagres, onde o mar castiga as falésias com fúria eterna, lembrando que o amor, como a costa algarvia, é esculpido pela erosão. Planejeio simples, convidados poucos, flores silvestres colhidas nas colinas do Monchique, um banquete de cataplana de lagosta fumegante ao pôr do sol. Sem família? Perguntou Pedro, traçando mapas no nosso apartamento agora partilhado no Lapa.
Com família, corrigi, sorrindo pela primeira vez sem sombra. Mas nos meus termos. Os contactos recomeçaram devagar, mensagens curtas, como pontos frágeis sobre o Douro. O pai, orgulhoso de ti, procuradora. Um artigo no Expresso. A mãe, rezo por ti todos os dias, em Fátima. A Ana, quer ser irmã de verdade. Desculpa. Respondia com monossílabos, testando as águas como um mergulhador no Cabo de São Vicente. Terapia continuou, a psicóloga dissecando as camadas. A vingança foi o teu escudo, Maria. Agora, constrói sem ele. Eu construía, casos no tribunal que salvavam vidas, não as destruíam, noites com Pedro, cozinhando arroz de marisco enquanto fado tocava baixo, aí moraria. Mas as cicatrizes coçavam. Uma noite, sonhei com o túmulo imaginário, o vestido da Ana enterrado, mas agora as raízes envolviam-me, sufocando. Acordei ofegante, Pedro murmurando, está tudo bem. Não estava. A Ana anunciou gravidez, do novo namorado, um professor de Évora calmo como o alqueva ao amanhecer. Serás tia, escreveu ela, com fotos de ultrassons. Senti uma pontada, inveja. Alegria. Raiva residual. Convidei-a para café no Chiado, as mesas de ferro forjado sob toldos listrados. Sentámo-nos, o cheiro de pastéis de nata subindo da confeitaria vizinha. Ela estava radiante, mão na barriga, eu errei tanto, Maria. Mas aprendi, tu ensinas-te a ser forte. Ri, amarga, forte. Eu era vingativa. Quase destruí tudo. Ela pegou na minha mão, mas paraste. Isso é força. Falámos horas, infância em Sintra, os piqueniques roubados, o casamento dela como uma prisão dourada. Eu via-te como ameaça, confessou. A irmã perfeita que eu nunca seria. Abracei-a, o ventre dela pressionando como uma promessa de futuro. O pai recuperava, caminhando com bengala nos jardins de Belas, o golfe substituído por livros de história portuguesa, essa de Queiroz, o ironista que dissecava famílias como a nossa. Enviou-me Os Maias, lê, filha. Reconhecerás ecos. Li, as páginas virando como confissões, o cheiro de papel velho misturando-se ao de chá de camomila. Liguei-lhe, o Carlos da Maia. Ele vingou-se do mundo. Riu fraco, e tu, da família. Mas nós merecíamos. Conversas assim curavam, pedaço por pedaço, como restaurações de azulejos no Museu Nacional do Azulejo. A mãe voltou de Évora para o casamento, o hábito trocado por um vestido de linho simples, o rosário ainda no pulso. Eu falhei como mãe, disse ela no ensaio, ajoelhando-se no chão de pedra da igreja de Sagres. Não, falhamos todos, respondi, erguendo-a. O pai chegou de comboio, a Ana de carro alugado, o ventre proeminente. Jantámos juntos pela primeira vez em anos, numa tasca de mexilhões à abelhão pato, o vinho branco gelado suavizando arestas. Risos tímidos, histórias antigas, o dia em que o pai construíra um forte de areia em Carcavelos, e a Ana e eu o destruímos com ondas. O casamento foi mágico, sol dourado batendo nas falésias, o padre abençoando sob o céu infinito, votos trocados com o mar como testemunha. Amo-te na bonança e na tormenta, jurei a Pedro, o anel frio na pele quente. A família aplaudiu, a Ana chorando, o pai limpando os olhos com um lenço amarrotado. Dançámos depois, fadistas locais tocando Lágrima, a voz rouca capturando a doçura agridoce. A mãe dançou com o pai, passos hesitantes como um tanque tardio, e eu vi, não perfeição, mas humanidade crua, como o fado que celebra a dor. Mas o passado não morre fácil. Dias depois, no lua de mel em Madeira, levada verdejante como um Éden, recebi uma carta da Ana, o bebê é menina. Chama-se Eulália Maria, por ti e pela avó. Lágrimas caíram na piscina termal de Porto Muniz, misturando-se à água salgada. Pedro abraçou-me, estás livre agora. Livre. Quase. A vingança deixara marcas, uma cicatriz no coração, sensível ao toque, mas também força, como o basalto das falésias resistindo ao mar. De volta a Lisboa, mergulhei no trabalho, um caso de violência doméstica em Loures, salvando uma mulher das garras do marido. Tu és a minha heroína, disse ela, olhos gratos. Refleti, heroína ou vilã redimida? A terapeuta sorriu na sessão seguinte, ambas. É humano.
Comecei a escrever, não memórias, mas um diário de redenção, páginas cheias de gratidão pelo Tejo, pelo Pedro, pela família remendada. O pai convidou-me para golfe, só observar, filha. Fui a Belas, o verde imaculado contrastando com as nossas almas manchadas. Ele errou o primeiro putt, rindo, como a vida. Abracei-o, melhor agora. A Ana deu à luz em setembro, uma menina de olhos castanhos como os meus. Segurei-a em Évora, o cheiro de leite e lavanda enchendo o quarto, e chorei, não de raiva, mas de um amor tardio, como vinho envelhecido que finalmente amadurece. Ainda assim, ecos permaneciam. Noites em que acordava, o fantasma da formatura sussurrando, eles mereciam. Mas agora respondia, e eu mereço paz. Lisboa, com as suas luzes tremulosentes no aqueduto das águas livres, testemunhava a transformação, de vingador à sobrevivente. O ano de 2028 desenrolou-se como um tapeçaria tecida em tiar antigo, fios entrelaçados de dor e luz, padrões que só o tempo revela na sua beleza imperfeita. A Eulália Maria crescia, uma bolinha de riso em Oeiras, correndo nos braços da Ana com a ferocidade de um furacão atlântico. Visitas tornaram-se rotina, fins de semana em Sintra, piqueniques no Cabo da Roca onde o vento carrega segredos para o infinito. O pai, agora estável, contava histórias de engenharia, pontes sobre o Tejo que ligavam margens divididas, metáfora não perdida para nós. Construímos devagar, Maria. Uma viga de cada vez. A mãe, de volta à casa familiar restaurada com herança partilhada, plantava rosas no jardim, para curar as raízes podres. Eu ajudava, mãos na terra úmida, o cheiro de humus misturando-se a memórias de infância. Eu via-te como rebelde, confessou ela uma tarde, podando espinhos. Mas eras a âncora. Abracei-a, o sol filtrando através das folhas como perdão líquido. Pedro e eu esperávamos o nosso primeiro, descoberto numa consulta em Lisboa, um positivo que nos deixou dançando nas ruas do Bairro Alto, turistas aplaudindo o casal louco. Um rapaz, para equilibrar, brincava ele, mão na minha barriga ainda plana. Planeámos o quarto com azulejos de motivos marinhos, berço de madeira de sobreiro alentejano. A carreira fluía, um livro sobre justiça restaurativa, inspirado na minha jornada, publicado pela Dom Quixote, autógrafos em feiras do livro de Lisboa onde fãs me chamavam a voz das silenciadas. Mas a redenção não era linear, curvas como as estradas do Gerês, vales sombrios entre picos. Um aniversário meu, 27 anos, jantar familiar em Alcântara, vistas para o 25 de abril. O pai ergueu o copo, pela formatura que perdemos, e pela que ganhamos agora. Rimos, mas à meia-noite, sozinha na varanda, o passado atacou. Uma mensagem da Ana, o Ricardo contactou-me. Quer voltar? Fúria antiga subiu, baile na garganta. Liguei para ela, não. Ele destrói. Ela chorou, eu sei. Graças a ti, aprendi. Pedro notou a tensão, o demónio ainda sussurra. Admiti, sim. Mas eu calo. Terapia ajudava, exercícios de respiração como ondas do mar, diários onde escrevia gratidões, pela risada da sobrinha, pelo beijo do marido, pelo abraço do pai. A família curava-se mutuamente, a Ana em terapia de casal com o novo homem, o professor paciente, os pais numa viagem a Santiago de Compostela, peregrinando por absolvição. Um escândalo final de estonos, o Ricardo, bêbado em Cascais, espalhou boatos online, a família Ferreira é tóxica, vingativa. Eu poderia contra-atacar, leis de difamação na ponta dos dedos. Mas escolhi silêncio, reunindo-nos numa noite em Lisboa. Deixemo-o gritar, disse o pai. Nós gritámos o suficiente. Brindámos com Porto Tawny, doce como reconciliação. O bebê nasceu em maio, um rapaz, João Pedro, e quando raízes. No hospital de Santa Maria, a família encheu o quarto, a voz babando, tia Ana com Eulália no colo, primos de Torres Novas trazendo flores silvestres. Segurei-o, pele macia contra a minha, e soube, o ciclo quebrara. Não mais invisível, agora, o centro, mas partilhado. Anos fluíram como o Douro, Eulália Maria batizando-me ti, Maria, piqueniques em Óbidos onde contava histórias de princesas vingadoras que escolhiam amor. O meu livro tornou-se série na RTP, dramatizando famílias partidas e remendadas, fado na banda sonora. Críticos elogiaram, um hino à resiliência portuguesa. Olhando para trás, da varanda do nosso apartamento ampliado no Lapa,
com o Tejo brilhando ao entardecer, vejo a jornada, da formatura vazia à plenitude lutada. A vingança fora o fogo que purificara, queimando o excesso para revelar o essencial, amor teimoso, como o povo que reconstrói após terremotos. Eu, Maria João, não sou santa nem mártir. Sou humana, forjada em traições e renascida em perdões. E enquanto o sol mergulha, sussurro para o vento, obrigada pela lição. Agora, vivo.